Bom dia para você que está entrando aí. Sejam muito bem-vindos. Graça e paz para você. Que você tenha um dia abençoado. E hoje nós estamos nessa live super especial com uma convidada muito especial, nossa querida pastora Ângela Cirino. Daqui a pouco vai estar entrando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre temperamento. E desde já eu quero dar boas-vindas para você. A Jussara, um beijo, Jussara Júnior, Janaína, vocês que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Tati, pastora Tati, beijo. Sabrina, meu esposo, pastor Clóvis, beijo. A gente vai estar falando aqui um pouquinho hoje sobre esse assunto tão fantástico que é temperamento. Eu sou apaixonada por esse assunto. É muito importante a gente conhecer o nosso temperamento. Fala para mim, por favor, se o som tá bom, se vocês estão escutando bem. Dá um ok para mim aí, dá um joinha aí, para eu saber se o áudio tá legal. Por favor. Igor, seja bem-vindo, Igor. Dá um joia para mim aí, vocês estão me ouvindo bem? Pastora Ângela Cirino, para quem não conhece, ela é idealizadora do curso Mulheres Fazendo a Diferença e nós temos aprendido muito, temos sido muito ministradas através da vida dela. Tem sido uma bênção tem sido um tempo de crescimento na nossa vida. Psicanalista, é sexóloga e daqui a pouco ela vai estar entrando aí, a gente vai estar batendo um papo. Fala para mim se o áudio tá bom, por favor. Pastora Cleusa, minha sogra, seja bem-vinda. Tá joia? Ok. Obrigada. Os comentários às vezes ficam lá embaixo, né? Tá joia. Obrigada, Dani. Pastora Marileia, um beijo, querida. Minha amiga MFD. Sejam bem-vindas. Daqui a pouco a pastora Ângela tá por aí. E esse é um tema muito importante na nossa vida, a gente identificar o nosso temperamento. E faz toda a diferença quando a gente identifica, quando a gente identifica também o temperamento das pessoas que convivem com a gente, né? Pastora Damares, minha amiga, beijo. Pastora Ângela já tá por aí. Eu vou chamar a pastora Ângela já, pra gente não perder tempo. Pastora Ângela aqui com a gente. Olá, Madinha, tudo Ô, bem? pastora! Bom dia! Bom dia, minha querida. Tudo bem, Tudo Eliane? bem? Tudo Tudo jóia bem, aí, Eliane, e senhora? você? Então, Tudo ontem eu bem, estava né? Deve ser... falando, viu? Tinha mulheres falando, gente, tem MFD no Rio? Eu falei, tem, olha, tem a pastora Eliane Cardoso, ela é uma bênção, tem a Tati também, né? E você pode, então, contactar. Passei o seu contato para muita mulher ontem, viu? Ah, que bom. A gente está com nossas turmas paradas aqui por enquanto, né? Mas se Deus quiser, daqui a Aham, pouco a gente retorna as turmas. é. Domingo nós vamos ter nosso primeiro culto presencial, se Deus quiser. Que bom, já começaram a liberar, então? Aqui em Petrópolis liberou essa semana. O comércio já começou já há um tempinho, né? E Aham, essa semana foi liberado já agora o culto presencial. Aí domingo a que gente vai bom. ter. Aí vamos retomar com as nossas turmas, né? É, aqui em Goiânia tinha ontem, anteontem, né? Mandaram fechar a cidade novamente, todos os comércios, mas ontem uma juíza, ela ela fez uma liminar, né? Quebrando essa ordem do estado, do governador, bem do prefeito, porque ela entende que acarreta maiores prejuízos só postergar essa questão do
convívio social para quem não tem risco, né? Aqui Aham, em é casa verdade. nós tivemos, tá? A minha filha mais velha teve Covid, saiu do isolamento anteontem, mas ela não teve praticamente nada de sintoma. Ela teve 2 sintomas, ela é médica, né? Estava no Uhum. hospital, então começou a perceber e já entrou com a medicação. E eu quero aproveitar esse momento aqui para esclarecer algo, né, para a sociedade, para as nossas amadinhas. Tem o ivermectina, me parece, que é um vermífero, né? Que você toma ele de 2 vezes no mês ou de 30 em 30 dias. A primeira dose é cada um comprimido para 30 quilos. Eliane, realmente, quem toma tem grande probabilidade de não pegar. E o remédio é R$ 18 só. A caixa Poxa, vem com 2 ou 4 comprimidos, né? É tanto que teve uma pesquisa recente que na África e na Índia, isso mesmo, ivermectina, né? Então, alguém colocou o nome. Na África e na Índia, as pessoas não estão tendo Covid. Por quê? Porque eles já são medicados por causa da malária. Na verdade, tudo aquilo que o nosso presidente estava falando, que realmente funciona, funciona mesmo. E eu, gente, eu tomo suplemento, né? Eu até fiz questão de eu mostrar estava nas minhas olhando ontem, lives. estava olhando o É, suplemento ontem. eu tomo esse aqui, tomo também o maca peruano que vem com outros, eu tomo assim, direto. Gente, eu beijei a minha filha, deitei na cama com ela, falava, mãe, sai daqui, eu tô com Covid. Eu falei, se você tiver, a gente pega, minha filha, a gente tá junto. Aí o Cirine, se eu tiver pego, meu bem, tem 3 funcionários ou 2, não sei, que tem lá na empresa, né, que a gente descobriu, então um estava internado. E esse que estava internado, minha filha, quando descobriu, já mandou dar toda a medicação para ele também, e ele já saiu do hospital. E aí eu lembro que meu marido falou, e se você pegar? Eu falei, meu bem, a gente tá junto na alegria e tristeza, saúde, doença, e assim vai. Mas nós não pegamos, só É minha muito filha. difícil também quando o esposo pega e a esposa não pega, né? Gente, Mas aqui às em vezes, casa ninguém pegou. Aqui em casa são bom, cinco graças a Deus. pessoas, a família, e mais 5 trabalhando, né? Nós Uhum. temos essa rotatividade de empregada em casa. Só pegou a minha filha e uma secretária, e a Cleo parece que estava, né? Eu falei para ela, fica quietinha, isolada, se não tiver, já entrei com a medicação, mas é muito importante tomar a medicação. Agora que todo mundo vai começar a voltar para o convívio social, gente, tomem, né? Tomem essas medicações que protegem, né, Eliane? E tem pessoas, às vezes, também que começam com sintoma, tem que logo procurar ajuda nos primeiros sintomas, Isso né, mesmo. para entrar com a medicação, porque às vezes a pessoa acha, é uma bobagem, é uma gripe, É, e aconteceu aqui com alguns conhecidos nossos, e foi agravando, né? Então tem que é. procurar ajuda logo no começo, né, pastora? O problema é esse, minha menina sentiu dor de cabeça o dia inteiro, ela começou a sentir, começou a gripar, isso assim, sentiu dor de cabeça o dia inteiro e ficou calada. No outro dia continuou com dor de cabeça. Ela estava atendendo num hospital que tinha muito caso, né? Por mais que tenha toda a cautela, ela estava dentro do hospital que tinha vários casos. Aí o que que ela fez? Ela estava tendo toda a cautela para entrar dentro de casa e tudo. Aí ela pegou e o cachorrinho chegou do pet e ela falou assim: Nossa, como eles deram um banho ruim no Lui hoje. O Lui não tá cheiroso. Eu falei: Tá, filha, extremamente. Aí ela: Ops, ele Perdeu tá o par. cheiroso? Tá. Ela falou: Opa, peraí, mamãe, cadê os comprimidos que a gente tinha aqui em casa, né? Eu falei: Tá na gaveta. Aí ela foi lá, pegou eu tenho dificuldade de falar aquele nome, cloroquina, né? Ela foi lá e pegou a caixinha com 5 comprimidos, já começou a tomar. No outro É, dia já melhorou, passou aí uns 5 dias sem paladar e tudo, mas já tá bem. Então, gente, cuida, tá? Você que tá aí do outro lado, amadinha, né? verdade. É verdade. Pastora, prazer estar aqui, né? Para quem não conhece a pastora Igualmente. Ana, difícil não conhecê-la, né? Mas é psicanalista, sexóloga, né, pastora? É, E também idealizadora do curso Mulheres Fazendo a Diferença, que tem alcançado muitas mulheres, né? Muitas famílias. Já são mais de 25 mil mulheres, né, pastora, mais de formada. 25 mil mulheres, isso mesmo. Fantástico, no Brasil, fora do Brasil, né? E muitas famílias têm sido alcançadas. Eu queria, antes da gente entrar no temperamento, que a senhora falar só um pouquinho rapidinho sobre o curso, para quem não conhece ainda, como que Deus deu esse projeto para a senhora. E eu tenho certeza que muitas mulheres já estão ansiosas para começar já a próxima turma. Isso mesmo, né? Gente, o curso foi algo lindo que começou há mais ou menos, eu acho que 10 anos atrás, né? Na verdade, tem 15 anos, não, não foi 10, não, já tem acho que uns 12 ou 14 por aí. Desde que eu moro aqui na minha casa, eu moro nesse condomínio há 16 anos, né? Eu comecei a reunir aqui nessa sala de casa algumas mulheres que moravam no condomínio para a gente conversar sobre casamento, família, trocar ideia, né? Para como lidar melhor com o esposo, com os filhos. Gente, foi ficando tão legal. E aí, de repente, elas viraram para mim e falaram assim: Olha,
a gente não quer mais trocar ideia, a gente quer que você ministra para a gente. E eu falei, eu ministrar para vocês, eu já pregava no Brasil, então na minha cabeça, tudo que eu falasse para elas, eu estava falando algo que já era conhecido. E olha que naquela época não tinha internet como tem hoje, né? Aí eu me lembro que eu comecei a ensinar elas, né, a resgatar a identidade do que é ser mulher, explicar que o fato da gente falar que a gente é cristã não nos faz sábias, né? Sabedoria ou tolice é uma atitude que você precisa decidir ter diariamente. Aí começamos a trabalhar sobre cura interior, sobre relembrar as lembranças amargas do nosso passado, enfrentar essas lembranças, fazer as pazes com as nossas histórias e entender que ser feliz é uma decisão. Aí já estava no capítulo 4 e eu não sabia. Aí a gente foi conversar sobre temperamento, porque, eu não entendo, meu marido ele é muito estourado. E o meu que é parado demais. Nossa, e o meu que chora de tudo. Nossa, Deus, não, o meu brinca com tudo. Eu falei, gente, isso é temperamento. Elas não sabiam o que eram. E aí eu trouxe esse conhecimento para elas, com testes. E elas, como é que a gente lida com tudo isso? Eu falei, com o domínio próprio, virou a sexta lição. Aí foi casamento, sexualidade, criação de filho, depois ser elegante no falar, vestir e agir, no receber as pessoas na sua casa, em ir para a casa de alguém e não reclamar se a pessoa não sabe usar o talher adequado, se você não gostou da comida, come caladinha, ela fez o melhor que tem na casa dela. E fomos aprendendo essas questões todas. Depois, a gente aprendeu tudo isso para ficar guardado? Não. A gente aprendeu tudo isso para ajudar outras pessoas. Aí nós começamos a convidar as vizinhas, as amigas, para se reunir na minha casa toda quarta-feira e virou um curso. E aí, Eliane, quando eu pensei que não, dava 70 mulheres, o dia que deu 110, eu levei um susto. Eu falei, gente, eu vou ter que pôr essas mulheres tudo no chão. Era nessa casa aqui, gente, ó, nesse cantinho aqui. Aí o que eu falava? Bem grande, as duas salas são emendadas e tem uma varanda muito grande lá de fora. E eu falei, bom, eu vou ter que juntar essas mulheres tudo aqui, né? E aí a gente resolveu cuidar de uma turma e liberava para começar outra turma de mulheres. E aí virou o MFD, que hoje acontece em casas, Eu sou igrejas, apaixonada, né? online, em tudo quanto é lugar, e virou esse exército de mulheres como que só cresce, como bem diz a Leia, que está aí com a gente na live. Eu sou apaixonada. Quem você não conhece, ó, nós É esse livro. vamos inaugurar nossa turma. Nossa turma agora, né, tem vários estados, tem várias coordenadoras aqui com a gente, participando, professoras. E é fantástico, né? Porque quantas mulheres têm aprendido, né, pastora, colocar tudo esses assuntos aqui, esses temas, né, em prática, com sabedoria. E quando a gente muda, tudo muda. É. E isso que a gente sempre fala no curso, é maravilhoso isso. E é uma ferramenta muito boa, né, Eliane? Que Muito vocês pegam. boa. Gente, eu apaixonei quando eu conheci a Eliane, porque ela veio para imersão, né? Ficou aqui em casa, a gente conversou e foi tão bom. E ela ficava assim, os olhos dela chegavam a brilhar. Ela falava, meu Deus, era o que eu estava procurando? E ela já voltava se borbulhando a cabeça de ideia, colocando em prática. E você é um dos maiores orgulhos que eu tenho, tá? Pela dinâmica que você foi muito rápida. Você já não pensou só em você fazer com as suas mulheres, mas com todas as mulheres que você pudesse alcançar, né? Tanto que você hoje tem que cuidar de tantas mulheres aí no Rio de Janeiro, né? E não só no Rio de Janeiro, né? Porque vocês têm igrejas interligadas, né? Em outros estados também. Eu acho bacana porque é o que a senhora falou, não é só pra gente. É A isso gente tem que mesmo. ser abençoado e levar para o próximo também, para outras pessoas também, né? Hoje a gente está com 5 turmas, né? Meu Tá, que eu Deus. fiz aí, do ano passado para cá, eu formei 2 turmas, e dessas 2 turmas nós estamos com 5 turmas, estamos parados provisoriamente, mas daqui a pouco, em nome de Jesus, vamos retomar nossas turmas, né? Então vale a pena você que não fez ainda, faça o curso Mulheres Fazendo Diferença, e realmente Deus vai fazer algo extraordinário na sua casa, na sua família. Pastor, então nós fizemos uma Ah, enquete, né? Lá no aham, Instagram, para ver o que as mulheres queriam falar, queriam ouvir, ok. na verdade. Porque Aham, às vezes a gente fala um assunto e elas querem ouvir outro. E escolher uhum. temperamento. Uau! E eu amo essa aula, né? Que é a nossa quinta aula do curso. Aham, E é muito importante conhecer, eu estava falando aqui antes da senhora entrar, aham. conhecer o nosso temperamento e conhecer o temperamento de quem convive com a gente. Eu acho que torna a vida Muito. mais leve, Isso mesmo. facilita os nossos relacionamentos, né? Então, eu Isso queria que a mesmo. senhora falasse um pouquinho pra gente, antes da gente entrar num temperamento propriamente dito, a diferença um pouquinho do que significa personalidade para caráter e temperamento. Que às vezes elas ficam um pouquinho com essa dúvida, né? Fica tão assim, confuso muitas vezes, né? Então, Bem próximo. o temperamento você nasce com ele, daqui a pouco a gente vai aprofundar nisso, né? A personalidade, ela anda mais ou menos ligada com o seu temperamento. Você nasce
cresce em uma família que vai colocando em você alguns costumes, algumas ideias, alguns comportamentos que vai forjar um pouco da sua personalidade, que é mais ou menos aquilo que você usa, é o rosto, né? É o rosto, o comportamento que você usa para se apresentar às pessoas, né? E o caráter é aquilo que você é, a sua essência secreta. É aquilo que você é aqui dentro, que muitas vezes é expressado ou não, né? Tem gente que expressa o seu caráter tranquilamente, e tem gente que já tem algumas dificuldades, seja por questão de aceitação ou por questão de, infelizmente, um caráter negativo, né? Então a pessoa se esconde. Então, caráter a gente define como a essência secreta do seu coração, que vale ressaltar que é muito importante que seja bem curado, bem restaurador, para que você possa refletir o caráter de Cristo através das suas atitudes. Verdade. Uhum. E é importante, né, pastora, a gente entender isso, porque, como a senhora falou, o caráter, ele é adquirido, né, na nossa convivência, com crenças, na nossa criação, na nossa Aham. infância. Só que o temperamento, algo interessante do temperamento, que a gente não, ele não é aprendido. Não. Não Você é nasce aprendido. com ele. E a única coisa que você não separa na vida, que você não corta relacionamento, que você fala, não quero mais ser seu amigo, é do seu temperamento. Você É nasce verdade. com ele e morre com ele. A gente só aprende a dominar ele, né, Eliane? É verdade. A senhora estava falando outro dia sobre isso, né? Na tua live do temperamento. Quem não assistiu a Aham. live da pastora Ângela, vai lá no IGTV dela. Foi bom, né, Excelente. aquela live? Foi. E eu só estava falando do temperamento, né? Que queria ter outro. Eu também sou sanguínea, melancólica. E Aham. muito tempo eu falei, meu Deus, eu queria tanto ser calminha, né? A pessoa calma, fleumática. Eu brinco com a Tão Sara, minha amiga, bonitinho, aí, né? tão centrada, equilibrada, né? A cara pensa, olha nos olhos da gente, faz assim, tão bonito, né, Eliane? É verdade. E eu falava, meu Deus, esse temperamento, eu sempre fui muito falante desde pequena, muito cheia de amiga, muito espivitada, né? Só que quando eu entendi, há muitos anos, quando eu fiz a faculdade de teologia, lendo o Aham. livro, eu conheci o meu temperamento e eu vi que Deus tem um propósito das coisas, que Ele me deu o temperamento de acordo com o meu chamado. Uhum. Isso foi assim, abriu minha visão em relação a isso e eu pude aceitar. Porque muita gente fica questionando, né? Ah, por que eu tenho esse temperamento? Por que eu não tenho outro? E a gente vê que, na verdade, né, todo temperamento, né, pastora, tem um lado positivo e negativo, né? Ponto fraco, ponto forte, né? Todo temperamento. Não existe temperamento perfeito, né? Não existe temperamento, ai meu Deus, o melhor. Não existe o melhor e o pior. É isso que você está dizendo. Todos têm o ponto forte e os pontos fracos. E o importante é a gente pegar o que é fraco no nosso temperamento, tentar apagar diariamente, né? Minimizar isso e potencializar o que é bom. E você disse algo fantástico, Eliane, que quando você descobriu que o temperamento que você tem tinha a ver com o seu propósito, né? O temperamento ele é genético, mas é claro que ele é dado por Deus, né? Vem da genética no sentido de que vem de uma herança familiar também, né? E Uhum. Deus determina o temperamento que você vai ter. E na sabedoria de Deus, nada se perde. Tudo Verdade. ele aproveita. Se o seu chamado, aliás, o seu chamado está ligado, vai estar interligado, conjugado, né, ao seu temperamento. E, inclusive até a profissão, né, Eliane? Tem Verdade. muita gente que tem profissões que eu, como sanguínea, jamais conseguiria ter. Né? Por exemplo, sanguíneo não gosta da área da saúde, tem medo. Imagina a gente, se vê alguém sangrando ou doente, nós vamos sair Sangrando. gritando dentro do hospital, vamos chamar, Chora junto. chora, vai chamar vamos chamar a ambulância antes de precisar, vamos entubar antes de ser necessário. Aí tem que ser mais do fleumático, né? É. Então, por exemplo, imagina um radialista fleumático. Bom dia. Espero que essa voz chegue na sua casa. Geralmente os radialistas, né, quem trabalha nessas áreas, palestrantes, são como nós, né? Sanguíneos, né, gente? Por quê? Porque a gente fala com o olhar, a pessoa está lá do outro lado. Eu amava fazer rádio, porque eu ia para a rádio toda descabelada, né? Já fiz rádio há muito tempo. Gente, eu vivia aquilo, eu dava uns gritos lá dentro. Eu achava que a pessoa estava na minha frente. E aí eu entendi que se Papai do Céu fez assim, vamos embora mergulhar em quem nós somos, né? É verdade. E isso é fantástico, porque aí quando você conhece a tua identidade, que Deus fez você herdar isso com um Aham, propósito, a gente se aceita melhor, a gente acha que a gente se encontra, isso a gente mesmo.
a gente se cobra menos e a gente cobra menos, né? Critica e cobra menos de quem está à nossa volta também, quando a gente conhece. Então, assim, muito importante a gente identificar isso, até a nível, igual a senhora falou, de profissão. Porque às vezes a pessoa começa uma faculdade, começa um curso, ou entra numa profissão que ela não tem aptidão ou inclinação para aquilo, vai ter frustração, não vai dar certo, né? Então, assim, eu acho muito importante. É interessante que quando hoje você faz teste vocacional, né, os adolescentes fazem muito isso, tá? É à disposição hoje, né? Às vezes a gente até faz com algum paciente que os pais pedem. É muito bom isso, porque quando a gente faz o teste vocacional, a gente já olha para o que vai dar. É Colérico é a verdade. área de direito, né? Gosta de ser juiz, gosta de ser promotor, policial militar, gosta de mandar, né? Melancólicos geralmente são áreas mais humanas, né? É, e aí vai, gente. Quando você descobre, isso é libertador. E o que eu É, acho mais libertador é também para os nossos relacionamentos é, interpessoais e com certeza. familiares, né, Eliane? Porque você aprende a ter mais compaixão da pessoa, mais aceitação. Gente, essa palavra é incrível. Quando você conhece o seu temperamento, você não fica irritado se o outro é falante como eu e Eliane. A gente só olha e fala sanguínea, deixa ela. Ou seja, a gente dá até corda, né? É mesmo. Aí você fala, deixa ela falar, ela quer falar. Nunca convide para uma festa na sua casa muito sanguínea, então vai dar bagunça. Vai ser barulho na certa. Isso mesmo. Mas tem que ter um sanguíneo para equilibrar. Se botar só o Tem que ter. fleumático, não vai ter assunto, né? É, não, Eu acho, a festa acaba cedo. e eu acho interessante isso, pastora, porque até a questão dos nossos relacionamentos dentro de casa, muitas pessoas se amam, mas não conseguem conviver porque não conseguem compreender essas diferenças. Uhum, Aí isso. quer cobrar do outro que ele seja igual a ele. É, e nunca vai ser, né? Aqui em casa, meu marido é colérico, eu sou Aham. fleumática, Colérico melancólica, ele. ele é colérico, sanguíneo. Meu filho mais velho é fleumático, colérico, e o meu menor é sanguíneo, melancólico, igual a mim. Então, Aham. assim, são temperamentos diferentes que a gente vive quatro pessoas dentro da mesma casa. Se você não Aham. compreender isso, se você não souber aceitar essa diferença do outro, vai dar choque, né, pastor? Então, eu acho Dá assim, muito choque. Não tem jeito, gente. Isso é fundamental, né? Aí tem gente que pode perguntar, meu Deus, mas tem alguém que pode ser colérico, fleumático? Sim, porque o fleumático ele tá calminho, mas na hora que você pisa no calo, ele estoura para matar. É perigoso ele matar aí no velório, não olhar e falar, nossa, quem será que matou? Né? Nós estamos usando assim o extremo para você entender. E quando a gente entende essa questão de que o meu cônjuge é de um jeito, o meu filho é de outro, eu sou de um outro, a gente também aprende estudando temperamento o que, que eu posso deixar de fazer para que eu não provoque a ira do outro. Porque até o melancólico fica irritado. Até o é, fleumático, se você não souber, você vai irritar ele. Você descobre como é que eu faço então para lidar com o colérico quando ele está muito irritado. Como é que eu faço para lidar com o sanguíneo quando ele não para de falar e quando ele acha que o dele é melhor que o do outro? Como é que eu faço para lidar com o outro e comigo? Isso é libertador. Na minha casa, nós temos praticamente todos os temperamentos, né? Meu marido é colérico fleumático. Só que o fleumático do meu marido, ele hoje é maior. Quando eu conheci ele solteiro, o colérico dele era mais expressivo, ok? Casada com ele, viu, gente? Eu, descobrindo que o colérico dele era mais expressivo e que eu poderia ser fundamental para potencializar esse colérico ou minimizar, eu fui trabalhando, deixando que o meu melancólico aparecesse mais para que o fleumático dele ficasse mais em evidência. E hoje, com o passar dos anos, aconteceu justamente isso. Ele continua colérico. Quem conhece ele lá de fora acha que ele é 100% colérico. Em casa, ele é mais fleumático, porque nós, em casa, aprendemos a lidar com ele para não deixar potencializar o colérico dele. Enfim, eu tenho uma filha fleumática sanguínea, que é a mais velha. Tenho um menino que é melancólico supina com sanguíneo. Supina, o Júnior é supina, gente. Gente, eu nunca vi uma pessoa igual o Júnior, meu Deus do céu. Tem hora que até irrita, né? Então eu aprendo a lidar com ele até para tirar ele muito do supina e muito do fleumático, jogar ele mais pro um pouquinho do sanguíneo dele para não ficar parado demais, até porque o homem, né? Ele vai casar, vai ter uma família para gerir. E eu tenho uma filha que é muito colérica. Então a minha menina, essa que é colérica, quando ela tá muito nervosa, tem hora que eu simulo que eu tô passando mal. Eu entro no apagão. Quando eu vejo que a bomba vai estourar, eu fico assim, só um pouquinho, é uma emergência aqui. Eu até ligo para alguém, ok? Por quê? Eu falei, eu já não vou mexer, por quê? Porque eu sei que se eu encostar, a bomba vai estourar. E é
tão libertador isso, que a gente sabe justamente olhar quando foi que a bomba estourou, vamos dizer, quando o balão já murchou. Quer dizer, o balão se representa o gás da minha raiva, digamos assim. Você deixa no cantinho, daqui a pouco ele murcha. Acho que deu uma travadinha na internet. Vamos voltar. Parou um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Acho que é a internet da pastora. Acho que a internet da pastora. A pastora Ângela vai voltar, gente. A internet dela deu um probleminha aqui. Deixa eu chamar ela novamente. Ao vivo tem essas coisas, né? Tem esses imprevistos, né, gente? Deixa ela entrar aqui. Pastora Ângela, a internet deu um probleminha. Vocês estão me ouvindo? Tá, ok. Tá jóia. Deixa eu esperar a pastora Ângela entrar novamente. Ao vivo tem essas coisas, né, gente? Tem imprevisto e acontece isso mesmo. Vamos esperar a pastora Ângela entrar novamente. Vai colocando aí seu temperamento aí. Vai colocando aí, já vi falando aí que o nosso grupo no Telegram só tem sanguínea, né? Verdade. É impossível um sanguíneo passar e não ser notado, né, gente? Um abraço de Portugal, Arlene, beijo. Pastora Ângela, sanguínea colérica. Oh, meu Deus. Temos que pedir, né, ao Espírito Santo do Senhor, ao Espírito Santo de Deus, para estar controlando o nosso temperamento. E algo muito interessante que a pastora Ângela estava falando, que o temperamento ele acompanha a gente pro resto da vida, né? Ele não. Deixa eu chamar a pastora Ângela aqui. Ele não muda, ele não. Ele é controlado, né? Ô, Ué, pastora. amiga, a internet não é não. Acho que é alguma coisa que o meu aparelho celular, o meu particular, deve estar carregado. Aí eu tive que ligar aqui no celular do escritório, do consultório. Aí Ah, parou. mas tá bom. Não tem lógica? Mas Você está travando. acontece. Ué, travou? Nesse telefone travou. Ah, sim. Ainda bem que eu consegui, estava com outro aqui perto. Mas aí vamos, minha amadinha, onde nós estávamos? Então, queria que a senhora falasse agora como que a gente pode identificar o nosso temperamento e quais são eles, né? Já tem algumas aqui falando, né? Que o nosso grupo do Telegram só tem sanguíneo. Eu falei que sanguíneo é impossível passar sem ser notado, né? Por que no nosso grupo do Telegram só tem sanguínea? Porque as sanguíneas gostam de movimento, gostam de conversar. Interagir, né? Estar teclando é um tipo de conversa. É verdade. A teclando, interessante, não é? Muito interessante. Ciência para ficar o tempo todo no grupo, né? O grupo nosso do Telegram do Sexualidade também aparece mais as sanguíneas. Por quê? As melancólicas falam, meu Deus, como é que vocês aguentam ficar o tempo todo nesse grupo? Quanta conversa! Não, vocês estão muito desocupados. A gente está ocupada, mas a gente dá uma passadinha aqui e a gente consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, né? Os fleumáticos falam, não, tem paciência não. Tem fleumática que entra de vez em quando e fala, que é isso? 2.000 mensagens, vocês não têm o que fazer, não? E a gente que é sanguíneo fica pensando, gente, como é que a pessoa não consegue fazer tudo e ainda administrar, né? Ou seja, isso vem muito do temperamento mesmo. Bom, como identificar? A forma mais certa, Eliane, é justamente fazer teste, né? Por quê? Porque são mais ou menos 20 características, 17 a 20 características negativas, de 17 a 20 características positivas. Então, você pensa, são 40 características entre positiva e negativa, ok? Essa é a média de cada temperamento, ok? Então, para identificar 100% o que você é fundamental um teste. Para você que está aqui, né, no nosso Instagram, no meu Instagram e no Instagram da
Eliane, pode ter o contato através do nosso grupo do Telegram. Você vai na bio do meu Instagram, clica e automaticamente entra lá. Se você entrar hoje no grupo do Telegram, com certeza você não vai ter acesso, né? Mas tem uma live privada no YouTube, privada não, uma live aberta no YouTube, estava no GTV que eu mandei para o YouTube agora, que fala só assim, temperamentos. Lá você tem todos os contextos e lá também tem um link para o teste. Mas, basicamente, para identificar, né? Vamos colocar aqui algumas características que são básicas, né? Você está com o livro em mãos aí, né? O meu está ali do outro lado. Mas olha aqui, basicamente, vamos pegar assim por alto. Geralmente, os fleumáticos são calmos, são tranquilos. Se a casa cai, eles olham e ficam assim, nossa, muito rápido, ainda bem que não machucou alguém. São pacificadores. Mas, ao mesmo tempo que eles são pacificadores, se eles estiverem irritados com a situação, eles matam o outro na unha. Tem lógica? São calculistas. Ao mesmo tempo que são pacificadores, no ponto forte, no ponto negativo, eles são calculistas e considerados frios. Olha que coisa interessante. Parece que tem muita diferença. Peraí, gente, como assim? Ser pacificador e ao mesmo tempo frio, sim, é um ponto forte deles. Eles são pai ou a mãe da paciência. Se é paciência para manter a paz, eles usam. Mas se é paciência para matar alguém que está atrapalhando o contexto familiar, digamos assim, gente, matar emocionalmente. Eles vão matar, mas bem matado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Meu marido é fleumático, né? Hoje predomina bastante nele. Se ele quiser promover a paz, minha filha, ele move céus e terra. Mas se ele também quiser colocar quem está fazendo guerra no lugar dele, para a pessoa sair mal. Vou dar um exemplo. Uma vez tinha uma pessoa que falava muito mal de mim e do meu marido na igreja. Gente, tem isso, né? Infelizmente tem, né? A Bíblia fala que tem joio e trigo, né? Então, quer dizer, não é um lugar perfeito, é um lugar onde a gente luta para caminhar para a perfeição, a casa de Deus, enfim. E tinha um irmãozinho que estava muito implicado com a gente, falava mal da gente, aquela coisa. Meu marido fez um baita jantar. Você acredita, ele? O moço. Eu queria morrer. Eu falei, eu não acredito que você fez isso. Esse cara, nós devíamos mandar ele era quase que pouquinho para o inferno, né? Eu estou usando uma expressão bem coloquial para você entender os extremos, né? Ele falou, amor, não pode ser. Meu bem, o homem está falando mal de mim. Ele falou, não, eu trouxe ele e trouxe mais duas pessoas que eu sei que estão ajudando ele a falar. E eu vou tirar foto de todo mundo. E você me faz favor de pôr no seu Instagram, no seu Facebook. Por quê, meu bem? Porque o dia que ele fala mal de nós, vai ficar feio para ele. Por quê? Porque ele está aqui em casa, comendo a nossa mesa e vomitando no nosso prato. Então, vamos. E meu marido ria, pensa num banquete. Terminou, ele ainda falou assim, eu queria agradecer vocês pela amizade de vocês. Vocês são amigos de verdade que eu posso confiar. E eu já estava assim, ó. Já para virar os olhos, olhando para mim, numa fineza, ou seja, pacificador, mas ao mesmo tempo matando o inimigo na unha. Então, é como se fosse frio. Aí a Damares está falando, que estratégia. Foi incrível, gente. Isso é uma grande lição para mim, para mim sanguínea. Aí um dia eu estava na igreja fazendo um evento, era um desfile, tá? Era a aula do desfile, né? Do curso, estava na igreja fazendo, e eu sabia que a esposa desse irmão falava mal de mim. Sabe o que eu fiz? Gente, eu queria chamar aqui à frente agora uma das mulheres, e ela realmente se vestiu muito elegante. Uma das mulheres mais elegantes que tem na nossa igreja. Inclusive, uma das mulheres que mais veste as filhas com elegância e no sentido apropriado para a idade. São adolescentes e crianças, ela veste apropriado. Queria chamar aqui, sem contar que eu ia chamar ela, a fulana de tal. Gente, ela ficou tão sem graça. Eu dei um show de elogio, um show numa frieza, que eu não sabia fazer isso como sanguínea. Eu lembrei do que meu marido fez. As minhas duas meninas, uma que é sanguínea, outra colérica, ô mãe, eu não acredito que você fez isso. Eu queria matar você. Eu falei, minhas filhas, o seu pai tá certinho. Eu aprendi com seu pai matar isso no meu temperamento, que é gostar de tirar satisfação, de, deixa eu ver agora para resolver, quero ver, né, daquele barraco tem hora. Não, eu aprendi com seu pai que desse jeito, o dia que ela falar mal da mamãe nas costas ou para qualquer pessoa, hoje, publicamente, eu aplaudi e valorizei ela. Ou seja, se ela falar, quem vai ficar com raiva? Quem vai ficar, que vai ficar feio para quem? Para ela e não para mim.
Eu peguei pedra e coloquei na cabeça da pessoa. Interessante que os nossos temperamentos nos fazem também cumprir algumas coisas da Bíblia com mais facilidade do que outros. E aí é muito bom olhar isso, porque não é que a Eliane é mais crente do que a Ângela, a Sara é mais crente do que a Ângela, porque a Sara é calma e a Ângela é estourada. Não, porque a Sara, o temperamento que Deus deu para ela consegue mais do que eu e a Eliane suportar uns aos outros em amor. E já eu e a Eliane, como sanguínea, precisamos não deixar que o sol vá na nossa ira outro dia. E aí, essas diferenças incríveis é que nos fazem ajudar o outro a ter equilíbrio. Gente, isso é incrível quando você começa a observar, É incrível. não é? E acho incrível que a senhora falou um tempo atrás aí, um tempinho atrás, sobre que nosso temperamento não muda, mas à medida que a gente vai amadurecendo e permitindo, né, que o Espírito Santo vá moldando a nossa vida, isso é maravilhoso, porque quando eu olho para trás, com 15 anos, 20 anos, eu era uma Eliane, misericórdia, né? Dá até vergonha de umas coisas. Eu falo, meu Deus, eu falei isso, eu fiz isso, porque era outra pessoa. Aí a maturidade, eu acho que vai trazendo esse equilíbrio na nossa vida, e isso é muito bom. Não, e é tão bom quando você consegue identificar o seu temperamento, que eu falo muito para as pacientes, para vocês do curso. Ô, gente, a gente já sabe que o sanguíneo é falador. Então, comece a observar, faz um crivo, uma autocrítica. Por exemplo, eu estou com alguém em algum lugar. Então, o que eu observo? Será que eu estou falando mais que todo mundo? É, Uma live com alguém, eu tenho que me policiar para mim não falar e deixar a Eliane calada. Eu passei uma vergonha tão grande, eu tô fiz uma live esses dias com a Ana Paula Valadão, né? Ela é eu vi. uma menina de Deus, gente. A Ana Paula é aquilo que ela é, aqui, aqui de fora, não é um fake. Ela é aquela mulher incrível, aquela mulher de caráter mesmo, e ela é mansa. Mansa. Eu acho que a Ana Paula é supina, tanto que ela é mansa, mansa. E ela dá aquele sorriso. Ela tem um jeitinho de supina. E eu lembro que aí eu empolguei, menina, porque ela ria, contava um trem. Quando eu vi, eu tava já quase tomando a fala. Aí ela olhava, sorria, fazia assim. Aí naquela hora que ela olhou e sorri, que eu vi que ela ia falar e que eu falei demais, eu falei, ops! Sinal de alerta, deixa a sanguínea tomar cuidado, porque então daqui a pouco eu vou sufocar a amadinha e vou falar mais do que ela. Aí eu segurei, na vontade de falar. Eu segurei a boca. Fazer uma observaçãozinha, né? Então, quer dizer, tô... Não, mas na verdade, o que o sanguíneo queria falar? Roubar a cena, fazer roubar a cena. Então, quando a gente conhece que eu sou assim, eu também preciso mudar, gente. Ou eu tenho síndrome de Gabriela, vou nascer assim e vou morrer assim. Escute, a gente vai morrer com... A gente não separa do nosso temperamento, a gente vai morrer com os traços de quem nós somos, mas nós podemos amenizar o que é ruim e potencializar o que é bom. Isso é ótimo porque a pessoa entender isso, identificar, compreender, é fantástico. Porque a gente ouve muito isso, né? No curso, então, a gente escuta, eu tenho pavio curto, eu sou assim mesmo. Mas não precisa ser assim. Vai ficar a vida inteira assim? A gente entende que uma fase da vida a pessoa ser assim é até compreensível. É imaturo, é novo, mas a gente vê mulheres, às vezes, casadas há 30 anos com as mesmas atitudes. Então, assim, a gente precisa, né, pastora? A senhora falou isso na live da senhora, eu achei muito importante isso. Colocar nosso eu realmente aos pés do Senhor na cruz, né? Porque a nossa carne, ela não se converte, o nosso temperamento não vai mudar, Deus nos deu. A vida inteira a gente vai morrer com ele. Vai Ou a lutar. gente, né? Ou a gente facilita e deixa o Espírito Santo controlar o nosso temperamento e a gente se tornar uma pessoa melhor, ou a gente fica no mesmo lugar, né? Ferindo as pessoas, afastando as pessoas. E isso é muito triste quando a gente se depara com algumas mulheres assim, que não querem permitir esse processo. Então, sabe o que eu aprendi a fazer muito, Eliane? Tanto com os meus filhos, com meu marido e com o pessoal que trabalha aqui em casa, como eu sei que eu converso muito, e também, seja onde quer que eu vá, eu aprendi como eu sei que dos pontos muito fortes do meu sanguíneo é gostar de falar, é tanto que eu faço uma live 1 hora e eu só paro com 1 hora de live, porque eu me policiei para fazer à noite, conforme pedido das mulheres, né? E eu, quando a família começa a movimentar e que eu preciso da atenção, porque então eu ficava 2, 3 horas sozinha, de boa. Pode sumir no povo, voltando no povo, que eu quero estar conversando. Olha que absurdo. Né? Então, é demais querer falar desse tanto, né?
Posso estar sozinha, gente, só com as pessoas mandando. E por que que eu nem desativo comentar nas minhas lives? Porque para mim é como se eu estivesse interagindo. É como se fosse para mim um feedback. Então, vamos voltar aqui. O que que eu aprendi a fazer? Sabendo que eu gosto de falar demais. Então, eu acordo de manhã, aí quando eu desço do meu quarto, que eu vou lá na cozinha, já tá Dolores, já tá Marinalva em casa trabalhando, aí eu dou bom dia. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que foi o dia de ontem, depois que você chegou em casa? Então, eu gosto de perguntar e ouvir elas, porque eu sei que ouvir para mim é difícil. Aí eu passo um pouquinho, tem o Zé no quintal, o jardineiro. Aí eu olho, bom dia, Zé, tudo bem? Tudo bem? Ô, Zé, e aí, tá tudo bem? Tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Aí ele, tô precisando de uma gasolina para cortar a grama. E o que mais? Tá precisando de tal coisa? Ah, tá bom. Ô, Zé, você pode pegar uma aguinha de coco para mim? Posso? Obrigado. Vou no supermercado, passei a compra. Bom dia, tudo bem? E aí? O povo tá vindo fazendo compra, mesmo com a pandemia. Então, eu aprendi a me policiar para sempre perguntar, para Uhum, ser obrigado a ter uma resposta, para ser interlocutora com quem está comigo. Eu entro no uhum. quarto dos meninos, ou quando eu vejo eles tomando café ou almoçando, sempre pergunto, bom dia, tudo bem com você? E aí, estudou hoje? Como é que tá as aulas online? Essa é a realidade hoje. A outra, como é que tá no hospital hoje? O caçula, já ligou pro papai? Por quê? Porque eu aprendi que eu preciso policiar para me gerar comunicação e não apenas como se fosse um monólogo. Porque Verdade. eu, como sanguínea, eu sei que eu tenho uma necessidade de falar. E uma das coisas que eu trabalho muito na minha profissão também é porque eu preciso ouvir, amiga. Eu tô louca para falar, mas eu tenho que ouvir. E aí, então, quando eu vou atender minhas pacientes, tem uma observaçãozinha que eu sempre coloco próximo. Ouça mais. Claro que chega lá e fala, agora eu preciso falar tantos minutos, você contou a sua história, agora eu tenho que te ouvir. Então, na verdade, quando eu entendi isso, foi libertador para mim. A Eu minha acho isso muito interessante, pastora, por isso em todo temperamento, né, igual o fleumático, ele tem dificuldade já de conversar. Quando ele identifica que ele é assim, ah não, eu vou me permitir então conversar, eu tenho que desenvolver isso. Né? Eu tenho falado isso com meu filho, que é prático, sabe o quê? Eu falei, olha, ai, mas não tem assunto. Eu falei, então, é seu filho? Anota aqui para mim 4 assuntos. Perguntar como é que foi o dia na escola, perguntar se já tem namoradinha, perguntar, pedir para ver o Facebook dele. Arruma 4 ideias. Coloca o seu uhum. telefone para despertar, preciso conversar, né? Se é o colérico, o que que você tem dificuldade? Ah, eu tenho dificuldade com casa armada, eu chego brigando mesmo. Então, começa a pensar. O que que você pode fazer? Faz uma reunião, já que o colérico gosta de dominar, liderar. Então, lidera a sua casa, faz uma reunião. Olha, a partir de hoje, eu posso eleger você para ajudar a fiscalizar se os banheiros estão limpos, posso eleger você para ajudar a fiscalizar se tal coisa da casa está organizada. Ou seja, pegue aquilo que você gosta de fazer e faça crescer. E não matar os relacionamentos dentro do lar. Isso, principalmente no lar, né, gente? Porque Tem muita mulher falando aqui que o marido é fleumático. E às vezes a gente ouve muito isso, a reclamação das mulheres. Ah, meu marido não conversa, meu marido não fala. Por causa do temperamento. Eu acho que quando a gente identifica isso, consegue compreender, vai ter menos cobrança, né? E é terrível você viver com uma pessoa o tempo todo que só te cobra, só te cobra. Eles brincam, né, que o fleumático, se você der 2 tartarugas para ele cuidar, ele vai perder as duas, vai conseguir perder as duas. Mas a gente tem que entender também o ritmo do outro, né? O ritmo do outro e entender que a gente está em obra, a gente está em processo, né? Todos nós, todo temperamento, ele está passando por esse processo, né? Aquele, a senhora fala muito esse versículo, né? Que eu amo, que aquele que começou a boa obra na nossa vida vai completar. Dia após dia, o Senhor. E o temperamento ele vai estar em obra praticamente sempre. Às vezes uma grande obra, muito difícil, uma quebradeira danada, e às vezes só alguns reparos. Mas sempre realmente estaremos em obra. É isso mesmo. Pastor, então a senhora falou do sanguíneo, falou do fleumático. Fala um pouquinho do colérico, por favor. O colérico gosta de mandar. O colérico reclama de tudo. O colérico, se tiver uma sala empoeirada, ele está falando. Será que ninguém viu isso aqui? Só eu que vejo. Meu marido tem um pouco do colérico, gente. Meu marido chegou aqui em casa esses dias, eu contei até na live, acho que anteontem. Ele falou, oh, meu Deus, que esse tanto de mulher nessa casa, será que só eu que vejo que isso aqui está fora do lugar? Porque ele tem um colérico dele aflorou. Eu podia falar, deixa de ser chato, né?
Mas aí eu olho e fico brincando. Eu falo, ô Jesus, graças a Deus que eu tenho um marido, que em algumas coisas ele tem uma alma feminina, aleluia. Aí não é alma feminina, é uma questão de organização. Eu falei, amor, me perdoe. Esse dia que ele estava muito estressado, porque a gente terminou a reforma e estamos colocando as coisas no lugar. E demora, né? Demora você limpar tudo, organizar tudo, né? A casa é muito grande. Aí eu lembro que ele chegou tão estressado e né, nervoso, né, com uma coisa que eu olhei para ele e falei, amor, você acha que seria... Aí eu dou lugar para ele, vazão para ele expressar a raiva. Você acha que seria conveniente que eu parasse de trabalhar aí uns 60 dias? E aí eu fico só do lado. Aí eu organizo tudo. Só que aí eu te dou minhas contas para pagar. O que você acha? Você tem razão, eu entendo perfeitamente a sua indignação e eu quero que você me aponte a solução. Não, amor, não é bem assim também. É porque tem hora, oh, meu bem, eu entendo, mas tem paciência, logo tudo se ajeita. Ou seja, ele sempre vai achar que ele é melhor. Ai, aí é difícil, né? Soa como arrogante. E não é porque ele é arrogante, é porque no temperamento dele, gente, vamos falar a verdade, eles realmente veem mais coisas do que a gente. Ele é Realmente muito focado, né? É muito prático, o colérico, ele é muito prático, focado. prático. E outra coisa, realmente para liderar, não tem ninguém igual a eles. Vamos falar a verdade. Põe em Verdade. colégio no congresso, gente, ele faz tudo. E outra coisa, e acontece, por quê? Porque as pessoas têm medo da pessoa. O olhar da pessoa, o jeito da pessoa falar, até descrever no zap. Olha, tá todo mundo bagunçando. Gente, foco! O sanguíneo tá É. fazendo festa, mandando piadinha, mandando Meu imagem no marido WhatsApp. usa, meu marido usa muito essa frase comigo. Quando eu vou fazer compra, né? Comprar alguma coisa. Foco, Eliane. Não era um sapato que você queria, que você tá olhando bolsa, cinto. Foco, né? Eu acho interessante, pastora, é até questão de trabalho em equipe, você ter vários temperamentos na sua equipe. Que isso? Isso enriquece demais. Porque se você só tem sanguíneo, ou só tem melancólico, ou só tem fleumático, às vezes as coisas não vão acontecer. Eu acho muito bacana você aproveitar esses vários tipos de temperamento numa equipe. Isso enriquece uma equipe, né? Ô, gente, eu fiz um congresso uma vez, Eliane. O primeiro congresso, feliz da vida, satisfeito. Sabe o que aconteceu, amiga? Eu esqueci que o povo tinha que comer. Você acredita? Eu esqueci que tinha que reservar o hotel. Meu marido Pois falou é. 2 dias. Amor, você já olhou o hotel? Eu falei, hotel? Ô, criatura? Ele me chamou de criatura, tem hora. Ô, criatura, o povo tem que dormir. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar o hotel? Aí ele riu e falou, você não pensou, não? Eu falei, não, eu estou envolvida nos detalhes. Nas coisas que... Então, minha filha, tem que comer. Eu quase morri. Gente, outra vez eu fiz um evento e eu fiz eu como pouco, né, gente? Eu sou igual coró para comer, eu não como quase nada. Por isso que eu suplemento muito, né? Eu não gosto de comida mesmo, eu não sou desesperada para comida. Comida para mim como se diz, é um petisco, tá bom. Então, eu fiz um evento, e eu tô lá no evento, meu marido me chamou em particular, antes de começar a mensagem, era um evento que uma formatura da MFD, para 500 mulheres. Aí ele me chamou e falou assim, ô Doninha, ô criatura, a comida que tem é só aquela que tá lá na cozinha? Eu falei, você viu que delícia? Eu fiz salada de macarrão gelada. Né? As meninas fizeram lá em casa, tá uma maravilha. Aí ele olhou e falou assim, maravilha, vai ser o estrago quando acabar essa festa, todo mundo saindo, pagou, né, para estar aqui, para fazer o curso, inclusive deu um trocado aí para formatura, e vai sair todo mundo com fome. Eu falei, que isso, meu bem? Que lá dá tranquilo. Pô, não é todo mundo que come igual você, não, eles pensam mais. Aí ele me dá todos os cartões. Eu falei, como assim? Olha que visão. Eu mesmo sanguíneo ia ficar desesperado. Não, eu vou avisar que peço desculpa. Se fosse melancólico, ia chorar. Falar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Se Ia fosse sentar só e chorar. fosse só filmado, não ia fazer nada. Ia pensar, mas não dá mais tempo agora. Tem que virar, com a bagunça que vai virar. Como tem esse pedaço do colérico nele, né? Olha que coisa interessante. Ele olhou e falou assim, me dá os cartões, porque anda! Eu falei, tá bom. Aí eu entreguei. Aí vi ele chamando uma turma, outra, toda. O que ele fez? Ele pensou numa rede de panificadora que tinha perto da igreja, que tinha 9 panificadores que só fechava às 10. Aí o que ele falou? Tal pessoa da minha confiança, toma os cartão, vaza para a panificadora, traga no mínimo X salgado. E se alguém não encontrar, vamos ver o que a gente faz. Ele mandou todo mundo, 9 pessoas para panificadoras diferentes, que faria isso no máximo em 40 minutos, comprar os salgados que tinham, e comprar mais refrigerante, copo descartável. Ele organizou tudo.
Aí ele falou assim, ó, pode ficar tranquilo. Quando eu chegar e fizer um sinal, você para de pregar. Você vai enrolando as mulheres. Eu falei, tá bom. E eu pregando de boa, só que eu confiava que o Érico dele, o filmático dele também, a organização dele era top. Eu sabia que ia dar certo, então eu tive paz. Ele foi, arrumou tudo, me deu um sinal, todo mundo comeu. Ele falou, por que você pegou os cartões? Porque eu tinha que mandar um para cada lugar e tinha que pagar tudo. Gente, que organização. Que ideia. Teria uma Verdade. organização dessa nunca. Rápidos. Eu não pensaria isso nunca. Aí depois disso eu entendi. Ter colérico, fleumático, melancólico, supina e sanguíneo numa equipe, todos, e ouvir essas pessoas, porque aí você vai Verdade. resolver as situações ouvindo os riscos, as possíveis brechas, aquilo que o outro fala, mas aparentemente parece que não tem importância, tem toda importância, gente. O que você disse é fundamental, ter em equipe. E se a sua família tem muitos temperamentos, não se sinta desconfortável por isso. Muito pelo contrário, é um privilégio, É né? verdade. É verdade. Outra coisa interessante, né, pastora, que às vezes a gente, algumas pessoas, às vezes a gente tem a tendência a colocar a culpa dos nossos erros, dos nossos defeitos no nosso temperamento. E a gente fala, ah, eu sou assim por causa do meu temperamento. E na verdade, a gente usa o temperamento como uma desculpa. Aí entra na nossa outra aula, né, que é a sexta aula, que é o domínio próprio. Que a gente precisa de domínio próprio. Ao invés de desculpa, né, permitir que Deus trabalhe na nossa vida, trazendo esse domínio próprio. Eu acho muito importante. Qualquer um dos temperamentos, a gente vai precisar em muitos momentos desse domínio próprio do Senhor sobre a nossa vida. Porque se a gente for guiado só pelo nosso temperamento, muitas vezes a gente vai meter o pé pelas mãos, né? E outra coisa sempre, gente, não se acomode, não. Né? É muito fácil a gente racionalizar as coisas, né? E pela razão. Né? A racionalização é uma defesa que você tem, né? Eu sou assim porque meu temperamento é ligado a um conformismo. Né? Eu sou assim porque você tem que entender, né? Eu sou melhor mesmo com tudo. Não, você tem que entender que eu sou nervosa e eu vou morrer assim, tá? Porque, não, gente, peraí. É a mesma coisa a gente virar e falar assim, ó, ai, aconteceu isso porque o inimigo tá furioso. Não, gente, assuma a sua parcela de responsabilidade, a sua parcela de culpa. Gente, assume a sua responsabilidade. Outra coisa, o que eu e você podemos fazer para tornar a vida do outro melhor e a nossa vida também melhor, né? Mudança. Gente, converter, na verdade, é o que? É mudar a direção. A palavra conversão significa o seguinte, olha, você está indo, converter significa muda a direção. Então, tem hora que você tem que mudar a direção. Gente, não tem nada melhor que olhar na alma, enxergar quem nós somos e decidir o que, que eu posso fazer para melhorar. O que, que eu posso fazer para me adequar melhor ao meu convívio com o próximo. Né? A Daniela está dizendo uma autorresponsabilidade. Isso mesmo. Ser autorresponsiva por aquilo que você sabe que você pode fazer, que você não vai deixar isso para a responsabilidade do outro. Faça a minha parte para tornar a minha vida e a vida dos outros melhor. Aproveita o que você tem de bom, mas convenhamos, mata aí o que você tem de ruim, né? Tem muita coisa que nós temos que Às matar, né? vezes às vezes é mais fácil culpar o outro, né? Culpar o outro pelos nossos erros, pelo nosso insucesso. É mais fácil culpar Deus. Ai, por que que Deus permite isso comigo? Por que que Deus, né, não me ama? Do que entender que às vezes a culpa é nossa. A Não, eu culpa é estou nossa. falando uma coisa muito interessante. Eu estou atendendo uma paciente que ela é muito passiva, né? Bem fleumática, e o marido, infelizmente, né? Já tem uma pessoa que tem muitos anos de cristão, já está idoso, e você sabe que quando a gente fica idoso, a gente tem um grande risco de estar as fases, né? Idoso, aí você volta a ser jovem, adolescente, depois criança. Isso é comprovado, gente. Tem gente que quando chega numa determinada idade, ele regride emocionalmente. Vou até falar sobre isso nas próximas lives, outra semana. Enfim, e aí, infelizmente, também, uma pessoa que se perdeu no meio do caminho e que tudo está dando indícios de que ele vai trair a esposa com uma menina novinha, porque ele quer, tá doido para aproveitar leitinho novo, digamos assim, né? E eu falei para ela, ó, ela está preocupada porque ele está descompensado, acabando usufruindo do patrimônio, tem medo do patrimônio da família acabar. Ela virou para mim e falou assim,
Ah, eu tenho muita fé em Deus, que Deus não vai deixar que isso aconteça. Eu falei, sim, você tem muita fé em Deus, mas a sua fé não muda o livre-arbítrio do outro. Aí ela, hã? Eu falei, é muito fácil, daqui a pouco, Deus quis assim. Não, você está, É na verdade, verdade. você está tratando, não é nem por algo de você. É porque você sabe que qualquer hora uma bomba vai estourar. Você sabe que qualquer hora o cara vai fazer merda. E outra coisa, não é você que quer fazer, é ele, então você tem que agir. Ah, mas Deus não vai deixar. Eu falei, para de falar o que Deus não vai deixar, porque se amanhã acontecer, você vai perguntar, o que você fez que Deus não fez nada? Tem coisa que não é Deus que faz, que vai fazer. Né? Tem coisa que você não pode responsabilizar, nem Deus. Por quê? Porque o meu livre-arbítrio, ele é meu. Deus nunca vai invadir o que eu não quero mudar. Gente, quando a gente entende isso, é muito forte. Então, faz o que você pode fazer por você e que o outro faça a parte dele. Agora, uma coisa que a Eliane falou no início que é muito importante. Ninguém muda ninguém, mas quando a gente muda, automaticamente existe uma grande porcentagem, probabilidade do outro mudar. É Quando a verdade. gente muda, automaticamente o outro muda. Muitas vezes uma mudança que acontece comigo interfere Verdade. positivamente no livre-arbítrio do outro, porque fica com vergonha da minha atitude para com o outro. Ok? Tipo assim, se eu sou acostumada a gritar, gritar e brigar, e de repente eu respiro, engulo a língua, mordo na língua, bebo água na hora de querer estourar, seguro o ar, né? E aí eu volto tudo de novo, aí o outro vai ficar com vergonha, porque, poxa, ela me tratou tão calma, tão bem. Será que eu que vou ser o semi-endemoniado da vez? Será que eu que vou ser o estressado da vez? Ou seja, eu mudo, automaticamente a minha mudança instiga, inspira, cutuca, digamos assim, o outro para mudar para comigo. Outro dia eu estava conversando com uma mulher falando sobre isso e ela é muito nervosa, sanguínea, colérica. E eu estava falando para ela, muda você. Ao invés de você ficar cobrando o seu esposo, a gente não pode mudar o outro, só Deus pode mudar. Começa a vigiar o teu comportamento, fala menos, ouve mais. A Bíblia fala que é melhor morar num deserto do que na mesma casa com uma mulher rixosa e iracunda. E eu falei, pensa bem, teu marido vai preferir ficar na rua do que vir para dentro de casa. Então, a nossa casa tem que ser um lugar de refúgio, um lugar de paz. Será que eu tenho feito esse lugar? A minha casa é esse lugar? Então, assim, é mais fácil culpar Deus, é mais fácil culpar o outro, transferir a culpa do que querer mudar, né? Mais Mas se a gente fácil, não né? mudar, nada muda. Eu lembrei agora de uma mulher que eu estava conversando com ela. Eu falei, melhor morar, né? Tá no deserto. Tá? Aí a mulher falou assim: ó, ai, que bom, né? Porque na região que tem, eu não moro no Egito. Eu falei, ah, gente, é muita. Ela falou de verdade, você acredita? Falando sério. Eu falei, não, é no pé, Misericórdia. não é no pé da letra. Tá mostrando que é melhor ficar num lugar onde não tem água, não tem manancial, não tem vida, onde é causticante, onde o sol não, o que é o deserto, né? Gente, isso é muito sério, né, Eliane? Muito, muito, muito. A gente precisa de equilíbrio, né, pastor? Eu acho que a palavra, dentro de temperamentos, é equilíbrio. Para qualquer temperamento, para a gente viver uma vida melhor, uma vida saudável, ter relacionamentos saudáveis, né, uma família saudável. Eu acho que a palavra é esse equilíbrio. Isso mesmo, essa seria a palavra. Gente, eu tô vendo muita participação das meninas, da Sara, a Mari Pastor está aí, Marileia, a Tati está por aí, que bom, parabéns, meninas, muito bom ter vocês aqui conosco. Fernanda, acho que a Fernanda é da nossa equipe, que acabou de aparecer aqui. E que pena que já está acabando, né, gente? Eu tenho outra paciente tá. agora, às 11, falta um minuto. Falta um minutinho. Pastora, muito obrigada. Ah, não vai dar tempo de tirar foto. Muito obrigada pela presença. A nota. Beijo grande. Foi um prazer ter a senhora aqui com a gente. Muito obrigada pelo tempo. Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aí. Muito obrigada. Deus abençoe. Um Tchau. prazer Quem estar com a senhora. vai ver Beijo grande. pode